Bom, vamos falar sobre o novo Bolsa Família, que tem nome oficial de Auxílio Brasil. É claro que ainda há muitas dúvidas, né, sobre esse projeto, né, Gabriela? Eu sei que esse é um assunto muito caro a você, que estuda isso. Acho que foi sua tese de mestrado, né? Doutorado, não me lembro direito. Mas algo nesse sentido. E agora tem novidades que eles anunciaram lá que quem ganha mais terá que sair do programa, a emancipação do programa. Queria que você explicasse, está até aqui põe na página aqui pra gente. Também no nosso UOL Economia tem uma reportagem sobre isso. Explica essas mudanças aí pra gente, Gabi. Bom, primeiramente, Fabíola, é muito triste o que estão fazendo, assim, essas mudanças no Bolsa Família são uma agenda muito mais política do que técnica e que está seguindo interesses políticos e eleitorais e não embasamento de estudos científicos e todos os dados que existem sobre a performance do Bolsa Família no Brasil, que é referência para o mundo inteiro. Então, você tem aí essa proposta de criar esse Auxílio Brasil, mas tem ainda uma série de dúvidas sobre quanto vai ser, quem tem direito de receber, essas regras ainda não estão muito bem definidas, mas criou-se essa regra de emancipação, né? Que a ideia é que você tenha pessoas que saiam do programa e não precisem receber. Primeiro, como funciona hoje? Hoje, o Bolsa Família ele tem duas faixas que são para as famílias em extrema pobreza, que são pessoas que ganham até R$ 89 por pessoa por mês, e a gente tem a faixa da pobreza, que são pessoas que ganham entre R$ 89 e R$ 178 por pessoa por mês. Se a gente for pensar que só o botijão de gás no Brasil está numa média de R$ 100, a gente vê o quanto que esses valores estão desatualizados, né? Mas a regra criada por esse governo nessa regra de emancipação, é que quem ganhar até 2,5 vezes a mais desses valores de pobreza e de extrema pobreza, vai estar automaticamente fora do programa, vai se emancipar do programa. Essa decisão é uma decisão que acaba massageando o ego das pessoas que defendem um discurso meritocrático, que acham que as famílias elas se mantêm recebendo Bolsa Família durante muitos anos, mas isso vai também totalmente contra os dados e pesquisas empíricos que a gente tem sobre esse programa, sabe? A taxa das pessoas saindo do programa do Bolsa Família, conseguindo se estruturar e deixando de receber esses recursos é bastante alta, e o Bolsa Família é uma referência nisso no mundo inteiro. A gente tem diversos programas de transferência de renda condicionada na América Latina, e o Brasil ele é um exemplo nessa questão das famílias que entram e que saem. Essa regra de emancipação ela é bastante preocupante porque ela não define, por exemplo, como que as famílias voltam para esse sistema no caso de crises econômicas. A gente tem, por exemplo, essa crise do Covid que levou uma série de famílias para a situação da extrema pobreza. Né? Essa crise econômica e o aumento do desemprego mudou muito o cenário que a gente tinha em termos de famílias em situação de miséria. Então, essa regra, essa PEC, ela não está deixando claro qual vai ser o sistema para essas famílias, tanto declararem que elas superaram essa renda estipulada para sair de se emancipar do programa, quanto como que essas famílias vão fazer para retornar ao programa, caso elas tenham problema de renda. E esse é uma questão, uma problemática da forma como esses programas vêm sendo montados nesse governo, assim, porque o auxílio emergencial sofreu o mesmo problema, né? Esse ano você não teve uma janela para que novas famílias que estão em situação de miséria, em situação de extrema pobreza, pudessem ingressar e solicitar, né? Então, esse é um problema que já é mapeado e que, infelizmente, é uma perda muito grande, porque o Bolsa Família ele tem um sistema de concessão de benefícios que não é discricionário. O sistema calcula quantas são as famílias em situação de vulnerabilidade no país e distribui os recursos para os municípios de forma automática. Não existe nenhuma discricionariedade. Então, agora, o que resta saber, assim, com essa discussão do Auxílio Brasil, é como vai ser distribuído, como vai ser feita, e também tem uma regra que vem sendo discutida, que é sobre a devolução com juros por parte de famílias que aumentem a renda. Também é uma regra que deve ser feita com bastante atenção, assim, porque será mesmo que uma família que ganha 2,5 vezes o valor de R$ 170
ela está assim tão bem de vida, ela está emancipada e ela está longe da extrema pobreza, a gente precisa de uma série de políticas combinadas que garantam que essa pessoa vai ter condições de se manter fora da extrema pobreza. Até Isso porque, envolve capacitação, isso envolve vários elementos, né? até porque às vezes, para ela viver com tão pouco, se endividou tanto, né? E aí começa a ganhar mais, ainda tem um monte de coisa para pagar, enfim, é uma questão muito delicada e cuidadosa que precisa ser feita pela parte econômica.